Como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom adorar o Senhor. Como é bom sentir a presença do Senhor, presença do Espírito Santo. Por isso que o salmista no Salmo 122, ele escreveu dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu falo muito do culto particular, o devocional, o culto ali familiar, mas o culto coletivo, quando a comunidade se reúne no templo para adorar o Senhor, é algo extraordinário. É algo extraordinário. E nessa noite nós queremos falar um pouquinho sobre isso. Estamos reunidos para falar com Deus através da oração. É o tema da nossa reflexão. Salmo 28, 9. Somente o versículo 9. Ó Deus, salva o teu povo e abençoa aqueles que são teus. Sê o pastor deles e cuida deles para sempre. Que oração linda, que oração extraordinária. Vou ler de novo. Ó Deus, salva o teu povo e abençoa aqueles que são teus. Sê o pastor deles e cuida deles para sempre. Fale com Deus aí mais uma vez através da oração. Fale com o Papai do céu. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado por poder estar aqui com os irmãos. Quantos gostariam de estar e por um motivo ou outro, uma razão ou outra, não puderam ouvir essa noite? Te adorar, te exaltar na beleza da tua santidade, Senhor, junto com os irmãos, com as irmãs, a congregação, a comunidade reunida no teu santo templo para oferecer louvores a ti, culto a ti. O Senhor que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nós temos certeza que o Senhor está aqui, Pai. Nós já sentimos a Tua presença, Senhor, neste lugar. O Senhor já se fez presente de forma sobrenatural aqui, meu Deus. Muitíssimo obrigado, Senhor. Continua visitando a Tua igreja, Pai, reunida aqui, os que estão participando, meu Deus, através do Facebook. Meu Deus, fala com a igreja. Continua ministrando a igreja, abençoando a igreja com essa palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nós vamos refletir rapidamente para a gente orar novamente, né? Sobre a importância da oração no culto público, num culto como esse, mostrando que ao orarmos juntos, nós precisamos sempre evitar o egoísmo e o orgulho. E nós vamos explicar isso já já na reflexão que iremos fazer. Então a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que ao orarmos juntos, nós evitamos o egoísmo. Então nós estamos aqui na igreja, a igreja que é a comunidade dos santos, o culto coletivo, e no culto coletivo a gente ora, como já oramos, como já intercedemos aqui por alguns pedidos de oração, oramos pelas ofertas, pelos dízimos, os irmãos que são dizimistas, que são fiéis nas ofertas e nos dízimos, e vamos continuar orando, porque o culto público, o culto de oração, ele realmente é um culto que nos dá essa oportunidade de orarmos uns pelos outros, de clamarmos uns aos outros. Então, meus amados irmãos e irmãs, a oração ali ensinada pelo Senhor Jesus, em Mateus 6, 9, a oração modelo, a oração que costumamos citá-la chamando de a oração do Pai Nosso, né? A oração ali que Jesus nos ensinou, ela começa com essa expressão, Pai Nosso. E o que nos ensina essa expressão? Em primeiro lugar, a expressão Pai Nosso nos ensina que Deus é o nosso Pai. É uma questão muito óbvia, mas às vezes a gente não percebe isso. Que na oração do Pai Nosso,
nós declaramos de uma forma coletiva que Deus é o nosso Pai. A igreja tem um Pai. A comunidade cristã, a igreja do Senhor, a igreja adventista da promessa, que fica aqui em Caxias, tem um pai. E o pai do irmão Alex é o meu pai. O pai do diácono Michel é o meu pai. Então nós oramos de uma forma coletiva, Pai Nosso. E essa expressão também ensina que nós temos muitos irmãos e muitas irmãs, e que devemos pensar na hora da oração, na hora da intercessão. Nós devemos lembrar desses irmãos, nós devemos lembrar dessas irmãs, nós devemos interceder, clamar ao nosso Pai, ao Pai Nosso, pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs, por aqueles que estão aqui, mas por aqueles que não puderam vir, por aqueles que estão assistindo ou participando do culto pelo Facebook, porque o nosso Pai é o único, é o Deus Todo-Poderoso. Então é interessante quando a gente pensa na igreja, numa coletividade, no culto público, e que no culto público a minha oração ela não pode ser jamais uma oração egoísta. Toda vez que eu orar, eu vou lembrar do meu irmão, eu vou lembrar da minha irmã, eu vou lembrar dos enfermos, eu vou lembrar das pessoas que ainda não aceitaram Jesus, eu vou orar pelos moradores deste bairro, dessa cidade, porque o nosso Pai, o Pai Nosso, deseja salvar vidas, deseja salvar vidas. A oração cristã, ela nunca deve ser egoísta. O cristão não deve sempre assim cuidar somente dos seus interesses, orar só pelas suas causas, orar só pelas causas da sua família, mas nós devemos nos interessar, nos preocupar com os interesses dos outros. Então, na hora da oração coletiva, no culto coletivo, o Espírito Santo vai me conduzir em oração, e eu vou lembrar do meu irmão que está desempregado, e eu vou orar para o Pai Nosso abençoar meu irmão com o emprego. Eu vou orar ao Pai Nosso que está no céu para abrir as portas de emprego para o meu irmão, para facilitar os meios, para dar uma renda para o meu irmão, porque eu desejo que o meu Pai abençoe o meu irmão que está desempregado. Na hora da oração coletiva, no culto coletivo, eu oro ao Pai Nosso e eu vou lembrar do irmão que está no hospital, da irmã que está acamada, do irmão que está desmotivado, do irmão que participa do PG. O Espírito Santo vai lembrar a igreja de interceder pelos irmãos e pelas irmãs da igreja e pessoas conhecidas. Além disso, Tiago ele diz no capítulo 4 e 3, a gente aprende que Deus não ouve as orações que vêm de um coração cheio de motivos egoístas. Deus ele não se agrada quando a oração ela vem com ganância, com egoísmo. Esse tipo de comportamento é injusto para Deus. Então nós devemos sempre pensar em nossos irmãos, nas nossas orações pessoais e diárias que fazemos em casa, e muito mais nas orações que fazemos no culto. Já fizemos aqui, vamos fazer daqui a pouco. Nós vamos lembrar dos nossos irmãos, nós vamos lembrar dos nossos parentes, nós vamos lembrar da nossa família, nós vamos lembrar das pessoas que estão enfermas, nós vamos lembrar das pessoas que estão acamadas, nós vamos lembrar do nosso vizinho, às vezes até aquele vizinho que dá um trabalhozinho para a gente vai lembrar dele, a gente vai lembrar do nome dele, e vamos orar por ele, vamos interceder por ele, porque nós desejamos o bem, nós desejamos a bênção, nós desejamos a salvação na vida das pessoas. Glórias a Deus por isso. Então nós devemos sempre pensar nos outros. O meu primeiro pastor, quando eu aceitei Jesus ali em Teresina, no Piauí, ele sempre dizia que quando a gente chegasse ao templo, a gente tivesse sempre o cuidado de cumprimentar a pessoa que estivesse do lado, que a gente tivesse sempre o cuidado de falar com o irmão que está atrás, com o irmão que está na frente, com o irmão que está do lado direito e da esquerda. Num grupo como o nosso, que é um grupo pequeno, a gente ter o cuidado de falar com todos, porque nós somos uma família.
Nós temos um único Pai. Ao chegar um visitante, a gente dá atenção, né? A gente dá todo um carinho, a gente tem um interesse por aquele visitante. Eu lembro que no último domingo que eu vim, foi domingo passado, né? Tinha uma senhora aqui nos visitando, e a igreja deu toda uma atenção para a irmã, para a família. A gente deu até uma carona para ela, e ela ficou maravilhada com a igreja. Ela disse que vai combinar para voltar, né, com o irmão Wellington, e eu troquei ali os telefones, até para quando ela vir no dia que eu estiver na escala aqui, eu passo na casa dela, que ela mora ali em Irajá, pertinho da minha casa, né? E que bom que ela se sentiu bem, né? E o Wellington ficou feliz. Por quê? Porque ela foi bem recepcionada, ela foi bem acolhida, porque a igreja entende que nós somos uma família e que nós temos um único Pai, que é o Papai do céu. Então, sempre cumprimentar, sempre dar a paz do Senhor, sempre, né, dependendo da amizade, da intimidade que você tem com o irmão, quando for possível aí, quando a gente voltar aí, e todo mundo já estiver vacinado, o brasileiro, o carioca gosta de abraçar, o carioca gosta de beijar, né? Então esse carinho, esse acolhimento é algo extraordinário, é algo muito bom, é um gesto de preocupação, um gesto de carinho, é um gesto de cuidado que a gente tem com o outro. A paz do Senhor, como é que você está, meu irmão? Como é que você está, minha irmã? E ouvir mesmo o irmão dizer como é que ele está, como é que ela está, né? A igreja, como uma família, pode se interessar com o outro, no sentido de visitar, se a pessoa aceitar uma visita, se a pessoa quiser uma visita, a igreja está sempre pronta para visitar, para orar por essa pessoa. O pastor me dizia sempre: pergunte para a pessoa se ela está bem, e aí ore por ela, tente identificar os irmãos que estão ausentes. Olha, pastor Francisco, ao sair de casa, você já tem que ir em espírito de oração, já vai orando pelo pregador, já vai orando pelo dirigente, já vai orando pelo irmão que vai ministrar a oferta, já vai orando pela equipe de louvor, já vai orando pelos músicos, já vai orando uns pelos outros. Quando chegar na igreja, dê uma olhada assim e perceba, identifique quem não veio, e na hora da oração ore por essa pessoa, e durante a semana ligue para essa pessoa. Isso não é papel só de pastor, é papel de irmão, é papel de filho de Deus, é papel de uma comunidade que tem somente um único Deus, um único Pai, e a gente ora já dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. E a gente ora pelos irmãos, ora uns pelos outros. Isso agrada muito a Deus. Então lembre-se daqueles que estão enfermos, pense naqueles que estão desanimados, ore por todos. Reserve um tempo de sua oração no culto para interceder pelas famílias, pelos amigos, pelos vizinhos. No culto público, não ore apenas por você mesmo ou apenas pela comunidade, pela nossa comunidade, mas ore também pelos outros. A intercessão, ela é um excelente antídoto contra o egoísmo. Então, em todo culto, penso eu, principalmente na oração final, a gente tem que tirar um tempo gostoso para a gente fazer uma oração intercessória e envolver toda a igreja e todo mundo orar, e orarmos juntos, e abrirmos a nossa boca, orarmos do nosso jeitão, silenciosamente, mas todo mundo envolvido em espírito, num clamor, numa intercessão, uns pelos outros, pelos pastores, pelas famílias, pelos vizinhos, porque somos uma igreja coletiva, família, e temos como Deus um único Deus. Em segundo lugar, ao orarmos juntos, evitemos o orgulho. Ao orarmos juntos, nós temos uma ótima oportunidade de compartilharmos as nossas aflições, de compartilharmos os nossos problemas, os nossos sofrimentos, pedindo que os outros orem por nós.
Às vezes a gente tem vergonha de pedir oração. E como é importante a gente pedir oração e saber que o irmão está orando pela gente, pela família da gente. Como é bom isso. Eu sei que eu tenho acesso ao Pai, eu sei que eu posso orar e Deus me responde. Mas nós somos uma família, nós somos uma igreja. Então a gente ora uns pelos outros. A gente tem que pedir oração sim, pedir socorro sim, pedir ajuda sim. Era o que Paulo fazia. Ali em Romanos 15, 30, ele diz: eu peço, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo amor que o Espírito dá, que me ajudem, orando com fervor por mim. Paulo pediu oração pela vida dele. Tem outra passagem que ele diz: irmãos, orem por mim, para que no abrir da minha boca, para que no abrir da minha boca eu fale palavras que venham edificar as pessoas que me ouvem. Então é uma prática comum dos membros da igreja pedir socorro, pedir ajuda, pedir oração, contar os seus problemas para os seus irmãos, principalmente para aquele irmão que ele tem mais intimidade, que ele tem mais acesso, mas pode pedir de uma forma genérica: a igreja, ore por mim, ore pela minha família, ore pelo meu casamento, ore pelos meus filhos, ore pela minha filha que vai fazer o concurso, ore pela minha filha que vai fazer uma entrevista amanhã, ore por aquele que está fazendo a faculdade. Isso é comum na igreja de Deus, porque a igreja de Deus tem um único Pai, e nós oramos esse Pai pedindo a bênção do Senhor na vida dos seus filhos. O apóstolo Tiago vai mais além, e ele nos incentiva a pedir a ajuda dos irmãos em oração e confessar as nossas fraquezas. Ele diz: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Como diz aquele hino, né? Quando um justo ora, sucede coisa. Quando um justo ora, no mundo espiritual acontece um reboliço. Quando muitos justos oram, o mundo espiritual se movimenta e Deus age de forma poderosa. Mas uma pessoa orgulhosa, ela tem muita dificuldade em reconhecer que precisa de ajuda. Uma pessoa com um espírito altivo, ela tem muita dificuldade de pedir oração. Uma pessoa orgulhosa, ela tem muita dificuldade de confessar os seus erros, de pedir perdão. Se por um lado a Bíblia nos diz que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda, Provérbios 16, 18. Por outro lado, a Bíblia diz que Deus está perto de quem tem o coração partido e quem tem o espírito humilde, quem se apresenta diante de Deus com o coração quebrantado. Deus não resiste quando um homem, quando uma mulher se joga diante dele com o coração humilde, com o coração quebrantado, e pede ajuda, e pede socorro, e pede misericórdia. Deus se manifesta, Deus se apresenta de forma poderosa, porque Deus não resiste um coração humilde. É assim diz a palavra do Senhor. Portanto, quando estivermos reunidos para falar com Deus, evitemos o orgulho, sejamos humildes, sejamos verdadeiramente quebrantados diante do Senhor. Orar é entrar no Santo dos Santos e nos colocar na presença do próprio Deus. E a gente faz isso pela fé. Orar é falar com Deus. E quando eu falo com Deus, eu agradeço, eu exalto o Senhor, eu adoro o Senhor, eu louvo o nome dEle, eu peço ajuda, socorro. Orar é você falar com Deus em nome de Jesus Cristo. Essa experiência, ela pode ser vivida individualmente, coletivamente, publicamente. Então o desafio da
reflexão rápida dessa noite, deste momento, é a gente pensar na importância da oração no culto que juntos oferecemos a Deus. Essa prática da oração, além de ser bíblica, é também indispensável, pois traz muitos benefícios ao corpo de Cristo. Portanto, ao orarmos juntos, evitemos o egoísmo, evitemos o orgulho, nos apresentemos diante de Deus sempre pensando no outro, sempre lembrando do outro, sempre intercedendo pelo outro. Eu vou orar pelas minhas causas, sim, mas eu vou orar também pelas causas do meu irmão, da minha irmã. Eu vou interceder por ela e por ele, e o Espírito Santo me ajuda a lembrar dessas pessoas. Como é coletivo, tem muita gente aqui, eu lembro de uma pessoa, você lembra de outra, o irmão lembra de outra, e assim a igreja vai intercedendo pelas causas dos nossos irmãos, e a igreja demonstra interesse pelos interesses dos outros. Vamos fazer isso agora? Eu quero finalizar esse culto assim. Convido a igreja a ficar em pé. Você vai lembrar aí de pessoas enfermas. Você vai lembrar de pessoas enfermas fisicamente, enfermas emocionalmente. Nós vamos lembrar que pessoas enlutadas. Tem alguns pedidos aqui que nós estamos orando todo o culto, né? Pela irmã Cícera, que está enlutada ainda, pelo filho dela, família do pastor Gileno, o diácono José Nilson, a irmã Raquel,